Olá, amigos e amigas. Léo Saldanha aqui com um conteúdo sobre inovação, mais especificamente a inteligência artificial na fotografia e seus impactos. Desde 2022, a gente vê o avanço dessa tecnologia, mas com muito mais força em 2023 e de forma aguda agora em 2024. O avanço dos geradores de IA para imagens, para vídeo, e afetando os mais variados nichos da fotografia e de outras áreas, como essa matéria traz aqui. Especificamente, ela trata da parte da fotografia e merece destaque. Ela saiu originalmente no Wall Street Journal. Eu trago aqui uma contextualização sobre essa matéria que saiu recentemente e está aberta. Eu vou deixar o link da matéria na descrição do vídeo e também nas notas do episódio do podcast. É uma notícia importante por várias questões. Ela foi destacada também no site da Petapixel. Ela saiu faz pouco tempo, então vale o destaque aqui. Antes de entrar nessa notícia, só para relembrar para quem ou lembrar aí para quem não sabe, eu tenho uma série de iniciativas voltadas para inovação, especificamente de inteligência artificial na fotografia. Eu terei duas atividades presenciais, uma em maio, aqui em São Paulo, dia 25 do 5, na parceria com o Fotocine Clube Bandeirante, na Rua Augusta. Vai ser presencial um dia inteiro para falar da IA na fotografia e como ela pode te ajudar em criatividade, produtividade e marketing. Embora tenha questões de desafios, é sempre bom acompanhar e saber das oportunidades e transformações que estão em curso. Então fica aqui a dica para você participar. Quem é associado do Fotoclube, né, do Fotocine Clube Bandeirante, tem desconto. Para quem não é, o valor é outro, mas você participa também da minha iniciativa Fotografia, voltada para a inteligência artificial, que te dá acesso a quase 30 horas de conteúdo exclusivo em vídeos e notícias, também ao e-book com mais de 350 páginas e um grupo VIP com acesso exclusivo. E no dia 12 de junho estarei no Rio de Janeiro, também presencial, em parceria com o Trocando Ideias, evento que estarei palestrando no dia 11. No dia 12 teremos esse workshop, essa masterclass presencial, mesmo conteúdo daqui de São Paulo, só que no dia 12 de junho, o dia inteiro, no WeWork, no centro do Rio, em parceria com o Trocando Ideias e Escola e Estúdios Brownie. Então, é uma oportunidade para a galera do Rio, ou quem quiser ir para o Rio, ou quiser vir para São Paulo em maio, enfim, aí fica a dica. E eu estou com um super combo, que reúne dois dos meus e-books, que na verdade também tem a iniciativa Fotografia de Inteligência Artificial conectada. Então, você adquire o Fotografia e você automaticamente garante dois e-books, um sobre marketing e outro sobre inteligência artificial. São mais de 600 páginas de conteúdo de alto nível atualizadas, e também acesso aos conteúdos voltados para marketing e inteligência artificial na fotografia. Então fica aí a dica, eu vou deixar esses produtos na descrição aqui do vídeo, nas notas do episódio também. Vamos lá, das notícias aqui, dessa notícia que saiu do Wall Street Journal. Por que ela é importante? Aqui, a notícia, que foi destacada no Petapixel também, é que os fotógrafos de bancos de imagem estão esperando o fim do trabalho deles. Aqueles que sobrevivem ou que colocaram foco por muitos anos na venda de fotos para bancos de imagem acreditam que a inteligência artificial vai acabar com o mercado deles. E a gente está falando de um dos melhores e mais importantes jornais de negócios do mundo, Wall Street Journal, né? E aqui na matéria tem esse Pat Salotos. Ele falou que ele faturava milhares de dólares, né? Thousands of dollars. Então, faturava bastante dinheiro, bastante com a fotografia de estoque, fotografia de bancos de imagem, mas que agora ele mudou o foco do negócio dele para a venda de impressões, né, os prints, e também para outras iniciativas. Uh, Muitos estão com medo de que realmente a inteligência artificial vai acabar com essa área da fotografia, né? De licenciar suas fotos para bancos de imagem e que isso vai perder espaço com o avanço da IA. E aqui a matéria inicia falando que os fotógrafos de bancos de imagem, eles sobreviveram ao avanço das câmeras digitais, inclusive dos smartphones e das vendas digitais, né, das coisas online, e agora vem essa nova onda. Uma onda, porque está falando de câmera digital e smartphone, porque todo mundo fotografa.
é uma profusão de imagens. Então, a imagem em si perde valor. Mesmo que ela comparada com uma foto qualquer, comparada com uma foto de um fotógrafo, é óbvio que a foto do fotógrafo é melhor, normalmente, mas como tem muita opção, o valor das coisas digitais se perde, porque fica ali confuso no mar de coisas, né? E aqui a matéria fala que os fotógrafos agora estão preocupados com essa nova onda da IA generativa e muitos estão se preparando para o pior. Então, um dos fotógrafos, o Tony Northrup, que está sendo consultado aqui na matéria, diz que a fotografia de banco de imagem vai sumir. Ele acha que a inteligência artificial está acabando com o resto do que os fotógrafos tinham feito para sobreviver de uma forma lucrativa. É, assim, essa parte toda destacada aqui falando do o quanto a IA avançou em outras áreas, não só na parte da fotografia, mas que ela tem sido disruptiva para áreas como marketing, a parte de editorial, publicidade, música, várias áreas estão sendo impactadas pela IA, até jurídico, contabilidade, várias áreas. E que várias indústrias sempre usaram marketing, editorial, várias áreas, né, de comércio, empresas, mesmo a música, usavam as fotos de bancos de imagem, agência de publicidade também, né, para ilustrar e promover produtos com um custo menor do que mandar alguém fazer esse trabalho. Então, a gente está falando de várias empresas que preferem usar isso. E que agora, com a IA e essa capacidade de criar imagens super realistas, usando texto, né, prompt, você põe um comando e o texto vai lá e gera. As empresas, as agências, todo mundo está tendo controle maior da imagem final do jeito que ela quer, embora ela não seja real, e isso impacta exatamente no ganho desses fotógrafos. E aí aqui fala que o Shannon Fagan, um fotógrafo de Memphis, nos Estados Unidos, que ele fala que a parte de ser um fotógrafo criativo e todos os esforços dele de ser dono de uma empresa estão se perdendo e que ele antecipa que que a coleção de fotos dele para bancos de imagens está se tornando obsoleta. Enfim, as empresas que trabalham com bancos de imagem acham que não. Elas dizem que não, que na verdade ainda existe uma demanda para fotos de verdade, fotos criadas por fotógrafos. E aí eles consultaram o CEO da Shutterstock, o Paul Hennessy, que falou que existe uma demanda por fotos reais e coisas reais. Não estamos vendo os clientes de qualquer nível de escala com desejo de comprar só fotos com IA. E eles acreditam que isso não é verdade, então que os fotógrafos estão com medo disso. Por outro lado, é curioso notar que os principais bancos de imagem do mundo, inclusive a Shutterstock, estão com ou venderam as suas imagens reais por milhões de dólares para geradores como Midjourney e tudo mais, para eles treinarem esses geradores de IA, ou estão criando geradores próprios. Alguns bancos de imagem, entre eles Deposit Photos, entre outros, estão criando excelentes soluções, inclusive algumas delas de graça, para você gerar a imagem que você precisa. E aí, se você quiser fazer outras coisas, você tem que pagar. Então, eles tentam essa estratégia do freemium. E aí, a empresa, as empresas de bancos de imagem estão lançando essas ferramentas e os próprios fotógrafos perceberam isso também. Então, é uma questão. Nos anos 70, como a própria matéria traz, 70, 80, 90, esses fotógrafos, e até diria mais para frente, inclusive, dos anos 90, até mais recente, fotógrafos faturavam muito com bancos de imagem. Então, eles tinham como faturar da publicidade também, principalmente publicidade, eram contratados pelas empresas para fazer uma única foto e ganhavam muito por aquela única foto. Só que o mercado mudou e a demanda hoje é totalmente diferente. Então, um fotógrafo de Washington aqui, o Pat Salotos, diz que as agências de fotografia consolidaram o seu movimento de negócios para o mundo online e foram expandindo suas bibliotecas e reduzindo preços
e a parte de licenciamento nesse processo. Então, ele fala aqui que, num momento, ele faturava $2.000 pelo uso de uma foto. E agora são 2 centavos. Ele ainda fotografa para bancos de imagem, mas não espera mais grandes retornos. E muitos dos fotógrafos, que inclusive tem uma associação de fotógrafos de bancos de imagem lá fora, que é a Stock Artists Alliance, uma aliança de fotógrafos de bancos de imagem, que foi fechada. Ela fechou em 2011. E eles começaram a fotografar das suas casas de uma forma tentar ganhar como? No volume. Então, existia antes uma associação deles, percebendo que essa indústria foi encolhendo, a associação acabou, e o movimento que aconteceu na sequência foi de fotografar em volume e ter o máximo possível, um efeito que a gente chama de cauda longa. Então, o fotógrafo coloca 100 mil fotos lá disponíveis e elas vão vendendo, e na quantidade, como ele ganha agora 2 centavos, por exemplo, ou valores baixos, tem que ser no volume. Quanto mais foto você tiver real lá, melhor. Só que, com a chegada da IA, a IA, o que ela faz? Ela gera milhares de fotos e os geradores das próprios bancos de imagem ainda permitem que o cliente possa gerar sua própria imagem. Ele quer criar alguma coisa, ela cria usando a IA. A competição se tornou crescente. E todos os bancos de imagem agora têm uma área de IA fortíssima, da Adobe, Stock até a Getty. E só cresce esse banco de imagens de IA. Aqui traz um dado curioso. O Antônio Guilhem foi o fotógrafo que criou essa imagem aqui do namorado que olha para a menina, virou um meme que todo mundo usou, eu já usei, talvez você tenha usado também. E ele fala, o Antônio Guilhem fala que o namorado distraído, né, que ele criou e que foi vendida, era uma foto que tem uma sequência, toda uma história na banco de imagem, ele ainda ganha fatura com banco de imagem, ele diz. Ele tem um estúdio em Barcelona, que tem um tamanho enorme, mas que ele antes vendia muitas licenças, mais de 1.600 num dia. Ele fala que agora ele já não tem esse mesmo. Isso 3 anos, há 3 anos ele vendia mais de 1.600 licenças, ou seja, pessoas que compravam as imagens dele em bancos de imagem, e que agora essa venda não acontece mais nesse volume. Aqui, a matéria ainda trata que as empresas de bancos de imagem elas têm uma mesma linha. Então, muitas dessas imagens, e eu posso falar isso pesquisando também, elas são muito artificiais e algumas são bem toscas, na verdade. Então, embora tenha uma quantidade muito grande, mas é a mesma coisa também. Tem muita foto de banco de imagem real que é tosca. Isso é importante dizer. Mas que é curioso, uma coisa que talvez você não saiba, meu amigo e minha amiga. Empresas como a OpenAI e outras, elas precisam de dados. Até 2021, 2022, a OpenAI raspou a internet inteira em inglês. Ela puxou toda a informação em inglês disponível e usou isso para alimentar a voracidade dos geradores dela, do ChatGPT e tudo mais. Saiu uma matéria falando que até 2026 vai acabar de novo os dados, eles precisam achar formas de encontrar, já não conseguem mais puxar informação em inglês, já foi usado tudo em inglês na internet, olha que a maior parte do conteúdo na internet é em inglês. Eles puxaram transcrições de vídeos do YouTube. A gente está falando de milhares de horas de vídeos transcritos que foram absorvidos pela IA. E a mesma coisa para fotos. Então, fotos são geradas. O Instagram, com a Meta, ela do Instagram, WhatsApp e Facebook, ela puxou todas as imagens para treinar esse gerador da Meta AI, que faz texto, foto. Então, eles são vorazes e elas são treinadas com as nossas imagens. É um negócio muito surreal, assim, o que está acontecendo. E chegou num ponto que eles não têm mais para onde correr. Os geradores, saiu uma matéria do New York Times falando que as empresas, agora a OpenAI e outras, elas estão tendo que criar uma IA para ela gerar conteúdo que vai alimentar ela mesma. E o conteúdo não é real. Então, isso gera mais alucinação nas máquinas e mais erro. Né? E eles estão tentando achar uma alternativa, o que pode ser um problema logo mais. Vamos ver. De qualquer forma,
a matéria excelente aqui do Wall Street Journal, que merece uma atenção, fala aqui que as empresas elas estão interessadas, muitas pessoas, embora tenha todo esse volume, né, de coisas com IA, as empresas querem coisas autênticas, reais, que muitas marcas estão buscando isso, tanto marcas pequenas quanto marcas gigantes. E aqui fala que aqui fala do pagamento para os fotógrafos um pouco, que até os resultados da Getty Images teve uma queda do que ela teve em termos de ações, e que os assinantes da Shutterstock também caíram em 10% em 2023, mas as vendas aumentaram. A Adobe, que tem uma parte de estoque também, de banco de imagem, não mostra esses números, né? Mas, embora as empresas de bancos de imagem, elas estão dizendo que elas estão otimistas com a fotografia real, mas elas continuam atendendo os clientes e sabem que estão competindo com os geradores como o DALL-E, como o Midjourney e outros. Então, eles têm uma vantagem que é trabalhar e treinar com as fotos reais dos clientes de alta qualidade para gerar soluções. Um desses bancos de imagem, inclusive eu mostrei para membros do grupo Fotografia, ele é tão bom de imagem que ele tem que o resultado é um gerador perfeito, que é rápido e gera fotos. É o melhor até agora que eu testei de graça, né? Isso está disponível lá para membros do Fotografia. E aqui fala um pouco da Adobe. Essa é a parte interessante da história que merece muita atenção. A Adobe lançou o Firefly, ela acabou de atualizar o Firefly com a terceira versão e dobrar a aposta com IA no Photoshop, Lightroom e tudo mais. E aqui fala das parcerias. Então, fala, por exemplo, da Adobe, fala da Getty fazendo parceria com a NVIDIA para criar uma IA generativa deles, a Shutterstock fazendo parceria com a OpenAI e com o Google, e a Adobe, claro, fazendo a parte dela interna. No caso, eles checaram, porque desses geradores, tanto a Adobe quanto a própria Shutterstock, eles estão pagando para os fotógrafos para poder treinar as suas IAs com base em fotos reais. Então, o Fagan, o fotógrafo de Memphis, que foi consultado na matéria, ele recebeu uma quantia da Adobe 10% a 12% de faturamento do ano passado, ele recebeu para treinar os dados da Adobe. Então, embora ele não tenha vendido tanta foto via banco de imagem, ele foi remunerado para deixar que as fotos dele remunerassem a IA. O que me traz uma coisa assim, será que os fotógrafos que vão estar em bancos de imagem no futuro, eles não vão receber para vender as fotos, mas para treinar a IA e aí receber em troca por fotos reais que ajudam a gerar fotos mais realistas e eles recebem por isso? Pode ser. É um negócio meio surreal, mas pode ser. Então, mas ele coloca, o Fagan coloca aqui, para mim, de muitas formas, esse momento parece a calmaria antes da tempestade. E eu vou ter que me adaptar para fazer outra coisa, né? Ele diz aqui. Mas, por outro lado, a Adobe, que é a parte que vale a pena destacar aqui, olha só isso, cara. Presta atenção nessa parte. Você que está ouvindo no podcast, vendo no canal, chegou até esse ponto, olha isso. Adobe tem aqui. Entorte, né? Você pode entortar, mas você não pode quebrar. Então você pode dar uma dobrada nas regras, mas não quebre as regras. A Adobe está encorajando fotógrafos a usar a IA generativa para criar mais imagens e vender mais imagens, diz o Scott Belsky, que é o chefe de estratégia da marca. E ele também lida com os produtos que estão chegando e tudo mais. Ele diz que se a Adobe notar uma demanda por fotos de mulheres, por exemplo, com vestindo blusas vermelhas, os fotógrafos podem usar a IA para pegar as fotos que eles já têm e criar versões com essa mesma mulher em blusa azul ou de outras cores. Ele diz que é besteira resistir ao avanço dessa tecnologia. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o fotógrafo está ali dentro da IA, né, já está dentro da Adobe, tem a IA, ele vai ver como oportunidade. O próprio Scott Kelby, que é parecido o nome, mas é outro, né? O Scott Kelby disse que ou você se adapta e abraça essa tecnologia, ou você vai ser atropelado pela IA.
tá? Isso foi o Scott Kelby que disse, o maior vendedor de livros de fotografia do mundo. E aí aqui o Scott Belsky, que é da Adobe, diz o seguinte: quando artistas dizem para mim, eu odeio a IA generativa, por que vocês estão usando, né? Por que vocês estão permitindo isso nos produtos? E ele responde: porque as pessoas não vão deixar de usar ou não vão deixar de receber por isso. E ele diz que é uma revolução. Olha essa parte. Então, ele acha que não tem como parar essa mudança e se você não se adaptar, você vai ficar fora. Mas o que ele diz aqui, isso é uma revolução. A IA é a nova câmera digital. Você tem que abraçar. Vou repetir, porque é um dos maiores executivos mais importantes da Adobe, que é uma empresa das maiores no mercado da fotografia mundial. Tem milhões de fotógrafos e videomakers que usam, dizendo o seguinte: isso é uma revolução. A IA é uma nova câmera digital. É como se fosse uma nova câmera digital. A chegada da câmera digital, da fotografia digital. Você tem que abraçar essa tecnologia. Continuando, final da matéria. Outros questionam quanto vai levar para IA generativa parar de colocar dedos extras, fazer coisas distorcidas e para a gente não conseguir mais ter uma distinção entre fotos reais e IA. Isso é besteira dessa matéria, porque, na verdade, o Midjourney já passou desse ponto. Você coloca a foto, pede foto só de mão para o Midjourney, na versão mais atualizada, é perfeito. E as pessoas já saíram pesquisas, as pessoas já não, pessoas comuns já não conseguem mais dizer se é real ou não. O banco de imagem, a IA que eu fiz, o teste que eu fiz com uma IA grátis, mais poderosa que eu vi até agora grátis, você não consegue dizer nos retratos que aquilo é real ou não. Eu não consigo dizer. Eu lido com fotografia, não sou fotógrafo, mas eu lido com fotografia. Eu confesso para você que está no nível da fotografia real. E aqui, eles trazem no final o Northrop, que é o fotógrafo de Connecticut, diz que ele está concentrado em outros projetos, como um canal no YouTube, que ele toca com a esposa, e também fazer livros sobre fotografia para vender para colegas. Eu sou um cara da tecnologia das antigas. Eu já passei por isso algumas vezes. Então, sempre estive buscando a próxima grande coisa e que pode destruir o meu negócio e afetar aquilo que eu construí, né? A matéria traz isso falando aqui de preparação, né? Então ela termina dessa forma, que alguns fotógrafos ficam de olho para saber o que está vindo, que pode afetar. Mas meu amigo, minha amiga, nessa parte eu queria destacar antes de encerrar aqui o seguinte: é uma transformação tecnológica forte. Não sabemos o que vai acontecer. Pode ser que a IA não dê em nada e que a coisa pare por aí? Pode. Ou ela vai continuar avançando? Será que a Adobe e esses bancos de imagem investiriam tanto nos seus próprios geradores de IA e a Adobe acabando de dobrar a aposta em recursos espetaculares para os fotógrafos em IA, se isso fosse morrer na praia? Acho que não. A gente está vendo redes sociais, fabricantes de smartphones. Quem está fora disso tudo até aqui é a própria indústria da fotografia, né? Ou digo, os fabricantes de câmeras. A Sony, a Samsung não, né? Porque é smartphone, mas a Sony, Canon, Nikon, Fuji, elas estão meio alheias a tudo isso. Se fizeram um movimento foi de criar autenticação de imagens para veracidade, né? Principalmente a Sony, que lançou lá como se fosse um certificado de nascimento da imagem para fotojornalistas. Ok, bacana. Não sei por que eles estão tão alheios a isso que está acontecendo, porque é um avanço e deveria pensar em outras maneiras de usar essa tecnologia que possa beneficiar fotógrafos profissionais. Agora, o que eu tenho notado, tá, por duas frentes. Fotógrafos que estão completamente alheios,
estão ignorando a tecnologia e que aqui e lá fora, mas principalmente no Brasil, estão por fora da do real uso, dos impactos, das possibilidades, né? Estão por fora. Fotógrafos curiosos que estão acompanhando, mas não sabem muito bem, sem mergulhar, e estão ali naquele pé de talvez eu vá buscar mais informação sobre isso, mas isso aqui não me impacta ainda. Fotógrafos que já estão estudando e se preparando, buscando informação na internet, começando a usar algumas ferramentas e começando a entender a realidade. Fotógrafos aqui no Brasil, de fora, de várias áreas, que mergulharam de cabeça usando para editar foto mais rápido, para o fluxo de trabalho, para a parte de marketing, com geração de conteúdo visual, para vídeo, para arte, para projetos, para expandir possibilidades criativas das mais variadas formas. Para eu te falar tudo que esses fotógrafos estão fazendo, eu precisaria te pegar aqui e colocar você sentadinho para você ficar assistindo 30 horas só do meu conteúdo do grupo exclusivo que eu tenho. 30 horas de conteúdo de alto nível que eu acho que é coisa que tem impacto. De geradores de IA até ferramentas. 30 horas só de vídeo. Mais 350 páginas da nona versão do e-book, vai sair a 10ª agora. Porque é conteúdo de tudo que você pode fazer. 5.000 ferramentas só na fotografia de IA. Há um ano eu não tinha metade disso. Então, esses fotógrafos e fotógrafos estão usando para as mais variadas coisas. Desde atendimento com IA para WhatsApp, não daquele respostinha automática, tá? Para fazer cobrança, para fazer. Tem. Para criar site rápido, para criar post no blog rápido, para fazer vídeo, para pensar em novos produtos, para pensar em conteúdo, para ajudar na estratégia. Sim, para editar fotos, para melhorar o fluxo de trabalho e criar imagens com base nas suas fotos reais, inclusive, que é o que a Adobe está fazendo. A Adobe está com uma vantagem competitiva que ela trabalha com a sua foto. E ela faz mudanças fantásticas a partir da sua foto. É um negócio surreal que está acontecendo. Então, esses fotógrafos, eles estão olhando pela ótica da oportunidade. Ao mesmo tempo que tem gente, esses fotógrafos aqui, que estão chorando, vamos dizer assim, sobre o avanço da IA no banco de imagem, tem uma galera que nem é fotógrafo, mas também tem fotógrafo, tá? Vendendo imagem feita com IA nesses bancos de imagem. Não para de crescer a quantidade de imagens nos bancos de imagem com IA com uma qualidade espetacular, nos grátis e nos pagos. E o fotógrafo leva vantagem que, teoricamente, ele sabe criar a imagem melhor. Porque ele sabe os prompts, ele tem um conhecimento de imagem, de visual, e inclusive de tornar aquilo mais realista. Então, a vantagem competitiva, inclusive do fotógrafo e da fotógrafa em bancos de imagem, é que ele, melhor do que ninguém, domina a linguagem para tornar aquela foto tão realista que nem parece IA. E isso no banco de imagem pode funcionar, assim como pode funcionar fora também. O avanço da IA nos mais variados nichos, e eu já mostrei que a IA está avançando em newborn, gestante, fotografia de comida, carros, imóveis, todas as áreas vão ser afetadas. Todas as áreas. Casamento, formatura, tem IA para tudo. E usos tanto do fotógrafo quanto de outras ferramentas. Não vai parar de avançar. É oportunidade para venda de produto, para expandir sua possibilidade criativa e para ganhar mais tempo. E os fotógrafos que abraçarem terão sim, já tem uma vantagem competitiva de uma tecnologia que segue nesse exato instante que a gente está falando, se desenvolvendo. Então, é uma grande transformação. Essa matéria só ilustra toda essa situação numa área específica, mas eu quis trazer para vocês com essa visão aqui para esse episódio especial sobre inovação, mais uma vez trazendo a IA como parte disso. E a frase da Adobe, frase oficial num dos maiores jornais de negócios do mundo. A IA é a nova câmera digital para a fotografia. Eu espero que você entenda que não quer dizer que ela vai substituir a fotografia, mas o que ele está querendo dizer é o tamanho desse impacto e o que representa essa tecnologia. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.